Os pequenos do quinto ano, sejam todos bem-vindos. Mais um dia que começa aí com a gente. Hoje, 12 de fevereiro de 2021, a gente vai estudar mais uma aula de história com o tio Jorge e vamos hoje falar um pouco a respeito dos índios, tá bom? Nossos primeiros habitantes, nosso Brasil, e um povo muito altamente cultural, né? Valoriza muito sua cultura, enfim, seu passado nem se conta, né? Eles têm o maior valor por tudo que é feito na aldeia, na tribo, enfim. E essa aula ela é interessante porque nós vamos perceber quão é importante, que a gente utiliza muitas coisas hoje em dia, que foram os índios que nos herdaram, né? Que nos deixaram. Inclusive na página 10 é exatamente isso que vai dizer, ó, herança indígena, que o tio vai falar para vocês um pouquinho a respeito. E essa página 10 ela é muito importante, gente. Você que já sabe ler, que já tem uma noção de leitura mais, digamos assim, de textos, né? É bom que você acostume, porque a leitura de textos é que vai, digamos, fazer tua mente começar a entender que interpretar um texto é de suma necessidade, né? A gente é pequenininho ainda, mas quando a gente tiver, à medida que a gente vai crescendo, é bom logo se acostumando com muito texto. A página 10 é um texto muito interessante, onde nós vamos falar sobre os costumes dos índios, né? A maneira que eles viviam, a maneira que eles gostavam de ser apresentados, né? Muito vaidosos, enfim. Eu vou mostrar para vocês aqui a página 10. A gente vai visualizar juntamente com vocês. Essa página 10 vai servir para você responder as páginas que vêm logo a seguir, tá bom? Você vai responder a página 11, 12, 13 e 14 de acordo com esse textinho aqui. Qualquer dúvida deixa lá nos comentários se o tio ajuda você e tal. Qualquer dúvida passa um zap aí pro tio Jorge, que o tio fala com vocês. Mas não precisa também se desesperar não. Quem não tem o livro ainda, vai chegar o livro, enfim, não precisa também ficar desesperado. Faz com paciência, faz com calma. No dia que o livro chegar, você já está entendendo a aula, rapidinho você resolve sua atividade. Aqui o texto diz, herança indígena, né? Como nós podemos perceber na imagem, o índio ele é muito vaidoso, né? Ele gosta muito de enfeites, de cordões aqui. Ele utiliza muita coisa, pintura no corpo todo, ele se pinta o rosto. Em diversas ocasiões o índio ele fazia isso. Por exemplo, quando tinha um momento de nascimento de uma criança na tribo, na aldeia, né? O índio fazia a maior festa, então eles se organizavam, eles faziam uma festa, eles se pintavam todos, eles dançavam, eles cantavam, eles tocavam um tamborzinho ali, acendiam a fogueira, né? Então o índio ele era muito alegre nesse sentido. Porém, quando acontecia um momento de guerra, também o índio se preparava, ele se pintava todo como um guerreiro, né? Ele dançava, cantava, ele pedia força, fé, enfim. Para tudo para tudo o índio era festa. Ele é muito festivo, né? Ele fazia festa em tudo enquanto. O índio também fazia em ocasiões de festa, em ocasiões de paz, para pedir que a chuva caísse, para pedir que a chuva cessasse, para pedir que a natureza ajudasse ele nas caças, na pesca. Tudo isso aí o índio fazia. Quando a criança ia crescendo, ele também ia aprendendo a se pintar, né? A criança que ia entrando no mundo do adulto, ele já se pintava todo. Enfim, tinha todo esse ritual. Pegava formigas venenosas, tinha que apertar na mão, quer dizer, tudo isso aí ia determinar o quão valente, o quão preparado para a vida adulta aquele pequeno estaria, né? Enfim, culturas e mais culturas. Não pode dizer assim, a cultura deles era inferior, a cultura deles era fraca, não. A cultura do índio é apenas diferente da cultura do europeu. Mas não existe cultura melhor do que a outra, não. É apenas diferente. A pessoa se adapta melhor nessa, tem gente que se adapta melhor na cultura do europeu, enfim. Tá bom? O indígena, nesse texto aqui, a gente vai falar o quê? O que nós vamos ver nesse texto?
que os indígenas aproveitavam a natureza para fazer instrumentos utilizados, né, na cozinha, na roça, na pesca, na guerra, etc. Ele criava coisas, o arco e flecha, por exemplo. O arco e flecha foi um instrumento criado há muito tempo atrás, muito tempo, que o índio teve que utilizar para suas guerras e suas caçadas, né? Seus instrumentos eram feitos manualmente. Eles utilizavam barro, cabaças, folhas e raízes e cipós, né, para fazer urupemas. Urupemas é uma espécie de peneira, onde você colocava tapioca em cima e aí ficava mais fininho embaixo. Urupema é uma peneira, né? Pilões, potes, balaios. Balaios são jarrinhos feitos de palha. Tacapes são bastões, seja para caçar como para guerrear, tá bom? Arco, flecha, tapetes, redes, cestos, etc. As redes eram muito bem confeccionadas pelos índios. Inclusive os portugueses ficavam horrorizados sem saber por que o índio gostava tanto de dormir naquele instrumento, não sabia o que era aquilo. Mas a rede que o índio gostava de dormir, aos poucos foi sendo utilizada também pelo português, pelo espanhol, que chegavam na América e se deparavam com outros costumes. O português chegava aqui e via o índio dormindo na rede, né? Ah, que legal, vou dormir nisso aqui também. E com o tempo essa rede foi sendo adotada pela cultura do português e do espanhol também. Que nós aqui na América somos colonizados por portugueses e espanhóis, tá bom? Na América do Sul principalmente. Aí o português chegava, nossa, que índio estranho, que criatura estranha é essa? Não tem alma, não tem religião, não tem nada. Mas o índio tinha religião, o índio tem a sua espiritualidade, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, os índios produziam também instrumentos musicais como flauta, maracá. E também, desse modo, os instrumentos musicais indígenas apresentam imensa variedade e eram confeccionados com mais diversos materiais, madeiras, bastões, sementes, fibras, pedras. Para quem não sabe o que é o maracá é um brinquedo que se dá para uma criança. Ele sacode, tem um cabo, né? E ele sacode o maracá para tentar se acalmar. Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu demonstrar para vocês aqui o maracá. É como se fosse um brinquedinho, né? Que faz o barulho. A criancinha tá ali inquieta. A mamãe pega o maracazinho, dá para ele brincar, ele sacode e faz aquele barulhinho. Do mesmo jeito, os índios criaram esse instrumento tanto para a criança como também para os pajés, né? Pajé é aquele índio que fazia a cura, né? Fazia todo o ritual de espiritualidade dentro da aldeia. Como eu falei para vocês, os índios tinham na natureza a sua grande fonte de inspiração. E dentro da natureza o índio tinha tudo, inclusive a cura para os males que eles acreditavam que poderiam ser curados, né? Então, como é a religião do índio? Como era? Era melhor do que a do português? Não. Era pior? Também não. Era apenas diferente, como eu falei para vocês. São culturas diferentes. O pajé, por exemplo, o pajé, ele geralmente era uma pessoa bem sábia na aldeia. E como eu falei para vocês que a religião deles era ligada às forças da natureza, veja o que acontece, ó. O pajé invoca a natureza exatamente para isso, para curar os males, para... Ah, pajé, eu tô aqui com uma dor danada na barriga, não sei o que eu faço. Chegou esse índiozinho aqui interessante falando. Aí o pajé vai, pega seu instrumento, começa a fazer umas orações, começa a, digamos, fazer com que o índio entenda que aquele momento é importante, porque ele está ligado à natureza, né? Você pode perceber, não sei se ainda existe hoje, mas antigamente pessoas rezavam com raminhos de folha, né? Ó. Isso quer dizer o seguinte, que na religião do índio, pegar um pedaço da natureza emprestado e sacudir na frente da pessoa, citar umas palavras de encanto ali, aquela pessoa aos poucos ia tendo uma melhora, né? Porque o índio acreditava fielmente que um pedacinho da natureza como um ramo de folha poderia
ter poderes de cura. E isso foi passando de geração a geração, e muitas pessoas ainda rezam dessa maneira. Pega, o meu menino não quer dormir, não sei o que, está assustado, a criança vai. Esse costume indígena acaba que os mais velhos pegam um raminho de folha e começam a rezar, dizer umas orações para a criança, e ela acaba melhorando, né? Aquela fé toda que a pessoa tem, aliada à fé que os pais têm quando o pai leva a criança para rezar, já vai com fé, mesmo que diga que não tem, mas já vai com fé, porque senão não levava, né? Acaba que acontecendo. É um costume indígena antigo, é um costume ligado à natureza, uma religião chamada animista, né? Uma religião muito interessante, que o português achou que era bobagem, que o português acabou, digamos assim, obrigando o índio a seguir sua religião, que é o catolicismo, né? Que também é importante, mas é de um pouquinho diferente, que o índio também foi aos poucos adotando esse catolicismo, da mesma maneira que alguns católicos ainda rezam ou rezavam com raminho de folha, né, gente? Então, de uma forma ou de outra, uma cultura foi influenciando a outra, e o português achou o máximo tudo isso, né? Afinal de contas, ele era o dominador, apesar de ser o dominador, os seus antepassados ficaram com esses costumes de dormir em rede, de rezar com raminho de folha, né? E misturar as culturas e as religiões, tá bom? Ainda na página 10 nós podemos ver na questão da medicina, que eu acabei de citar, e o pajé, que ele era o curandeiro não apenas o líder espiritual, mas também uma espécie de médico. Os indígenas acreditavam no poder de curar doenças usando as plantas, como eu falei para vocês. O índio ficava sacudindo a folhinha, rezando, até que a criança ficava bolada de dor de barriga. Eles a utilizavam em vários momentos. Usavam suas raízes, folhas e caldos também para fazer chá e alimentação. Não era só rezando, não. Em vez de um chá, podia acalmar alguém, né? Na alimentação, nós podemos perceber aqui a mandioca, tá bom? Muita gente chama aipim, mas a mandioca é um alimento, uma raiz que o índio nos deixou, né? Farinha de mandioca é muito bem utilizada, e em grande parte dos alimentos era utilizada a mandioca. Os índios faziam a farinha e tal, enfim. E hoje usamos muitos alimentos que os índios nos permitiram, digamos assim, que os índios nos ensinaram a usar, como palmito, milho, banana, mandioca, amendoim, pitanga, caju, cará, macaxeira, batata doce. E até o nome desses alimentos são nomes de origem indígena, tá bom, gente? Macaxeira, o índio chamava macaxeira, e a pessoa não sabia o que era, ela apontava pro chão, macaxeira. Enfim, até que a pessoa entendia que era uma raiz que poderia ser comida, que poderia ser alimentada, tá? Então aqui são algumas receitas: bolo de polvilho, o que se fazer com mandioca, né? Bolo de polvilho, bebidas fermentadas, comidas de milho, canjica, pamonha, cuscuz. Eita, menino, cuscuz que o índio fazia. O índio fazia um cuscuz tão cheiroso que o português ficava assim: minha gente, o que é aquilo ali? O índio é apenas um pão o português diz: o nome disso aí é pão de milho. O índio diz: não, o nome disso aí é cuscuz. Enfim, são culturas muito diferentes e apropriadas. Pessoal, no folclore, essa palavra folclore é de origem alemã, mas os europeus acabaram colocando ela dentro da cultura do índio. Folclore quer dizer costume popular, tá bom? A cultura indígena é transmitida de geração a geração por meio da oralidade. Assim, a memória é fundamental para argumentar as histórias vividas e criadas por cada povo indígena. Então, gente, é o seguinte: a partir dessa página, vocês tentem fazer as demais, tá bom? Tentem fazer a página 11, a página 12, a 13 e a 14. São grandes? Não. São grandes não. São coisas que vocês fazem pessoalmente mesmo. Não tenham medo de escrever a resposta de vocês, não. Tá bom? O tio vai considerar todas. Eu só quero que vocês comecem com letra maiúscula, deixando um espaçozinho, que a letra a gente consiga ler. Tá bom? Fazendo isso, eu quero, depois que eu perceber isso, que dá para ler, eu vou ver que tipo de argumento meus pequenos estão aprendendo. Quero ver se vocês estão aprendendo a argumentar, se vocês estão aprendendo a dar uma resposta crítica a alguma coisa,
Ó, essa casinha. Observa a imagem, é muito fácil. Observa a imagem e diga de que você acha que é feita essa casinha. Você vai colocar, ó, tô vendo ali o que? Tô vendo palha, tô vendo barro, madeira, né? Cipós para amarrar essas madeiras, enfim, coloque o que você viu na imagem. Observe essa outra casinha, que parece uma casinha de vocês. Esse é um tipo de moradia de índio? Não, gente, o índio mora assim, ó. O índio, culturalmente, é de costume o índio morar em abrigos assim, como ocas em suas aldeias, né? Que tipo de moradia o índio costuma... então, o tipo de moradia indígena é um costume que adotamos? Não, se fosse, a gente morava todo mundo aqui, ó. Eu pegava aí minha mochila, vinha pra cá gravar minha aula, você estava na sua oca, assistindo a aula do tio Jorge, não, você tá na sua casinha, né? Então, são coisas que você responde facilmente. Não tem nenhuma dificuldade não, tá bom? Dificuldade coloca lá que o tio Jorge ajuda você a responder, mas a ajudar, não é dar resposta, tá bom? Tem uns aí que me procuram perguntando, não é assim, ó, o tio Jorge vai dizer, ó, a dica é essa, você tente fazer, tá bom? Qual é a base da alimentação do índio? Você coloca a mandioca, é uma base da alimentação, né? Pesquise e escreva quais as carnes consumidas, peixe, aves, etc, né? Cite duas frutas que os índios, não vou nem citar, duas frutas que os índios gostam de comer, né? Que alimentos eles preparam com milho, pamonha, canjica. Assim, tem outros, mas você coloca só uns 2 ou 3. Pamonha, canjica, cuscuz. Se tiver alguma cor feita de milho, você faz. Afinal de contas, não sei se você tem curiosidade de saber, mas a pipoca é feita do milho. E o milho foi encontrado primeiro aqui na América. Então os índios americanos inventaram a pipoca, que depois foi patenteada pelos americanos. Os Estados Unidos acabaram criando fábricas de pipoca depois, mas isso aí já é outra história. Mas as primeiras pipocas foram encontradas aqui como instrumento para enfeitar o cabelo de muitos índios. Eles pegavam, assavam o milho estourava, virava pipocazinha, e eles pintavam a pipoca e enfeitavam nos cabelos, coisa mais linda, né? Mas enfim, é para efeito de curiosidade. Como é que a mandioca é usada hoje em dia? Brincadeira, né, gente? Mandioca você até no beiju você come. Qual desses alimentos faz parte da sua alimentação? Resposta pessoal. Você come pipoca em sua casa? Você come cuscuz em sua casa? Você come macaxeira, mandioca em sua casa? Coloca alguma coisa, tá bom? Como eu falei para vocês, tem alguns textinhos? Tem. Esses textinhos ajudam você a criar o senso de argumentação. É muito importante que você leia o texto e tente colocar o que você entendeu do texto. Por quê? Para o seu próprio bem, porque o seu cérebro vai começar a entender que ele precisa. Tá bom, gente? Isso é coisa cientificamente aprovada. Quanto mais você faz isso, mais ritmo você ganha. Tá bom? Você lê o textinho uma vez, lê outra vez e tenta de acordo com o texto, responda. Aí você coloca a sua resposta pessoal. Caso tenha alguma dúvida, você vai no dicionário, procura o significado de alguma palavra. Torne-se meu pequeno estudante. Meu pequeno estudante faz assim, tá bom? Qual é o órgão responsável por defender os direitos dos índios? Aí você vai lá no texto e tenta descobrir qual é o órgão. Está lá escrito. Qual é o órgão responsável por proteger o índio, né? Aí tem as demais páginas aqui, né? Tem a 13 e a 14. Deixa eu preparar ela bem aqui. Você vai encontrar algumas palavras aqui, né? Você vai encontrar quem é o chefe da aldeia. Você vai encontrar o chefe da aldeia, né? O que é que o pessoal do índio utiliza? Arco e flecha. Você vai encontrar arco e flecha. Enfim, alguns exemplos, tá bom? A reunião de ocas é chamada de que? Reunião de ocas. É tabas. O que é oca? A oca é a casinha do índio, tá bom? A oca é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o que é uma oca. Oca é a casinha onde o índio dorme, ó. Que é uma oca. Olha a rede armada lá dentro, ó. Eita, tio Jorge vai dormir naquela rede, ó. Tio Jorge dormindo. Eita, que chique, né? Enfim, oca é a casinha do índio. Beleza, ótimo. Deixa me ver. Vamos ver. Tá terminando, tá, gente? Ok. Daqui você vai só ligar armas e instrumentos musicais. Se o que for arma, você liga pra arma.
O que for instrumento musical, você liga para instrumento musical. Outro textinho, que maravilha! Quando você vê um textinho assim, não fique triste não. Lê o textinho aí com o seu orientador. Ah, tio, eu tenho dificuldade de ler. Peça a teu orientador para ler com você e faça perguntas a você. Se você entendeu, o que é que está escrito lá, enfim. Tá bom? Aí, de acordo com o texto, você vai fazer pessoalmente as respostas, perguntinhas. Essas são a nossa última página aqui. Na dúvida, pesquisa no Google, na internet. Quem são essas pessoas que o índio, digamos, chama? Jaci, por exemplo, é a lua, né? Jaci, por exemplo, é a lua. Guaraci é o sol. Tupã é o raio e o trovão. E por aí vai. Navira é o protetor dos peixes. O Irapuru é o protetor das aves. E Anhangá é o protetor da caça. E por aí vai. O que significa Funai? Não sei, tio. O que é Funai? Não. Pesquisa. Pergunta o papai, pergunta a mamãe. Pesquisa no Google. Funai tem alguma coisa a ver com índio. Porque o nosso assunto aqui é índio, né, gente? Aí você vai, pesquisa e escreva alguns direitos das crianças indígenas. Aqui é trabalho de pesquisa, tá bom, gente? Alguns. Aí tem aqui, ó, um dicionáriozinho. Ó, que legal, na 11 é um dicionáriozinho. Ó, tá bom? Tem um dicionário. E nesse dicionário você vai encontrar essas palavras aqui embaixo. Essas que estão aqui de cor laranja. Ah, professor, não gosto. Não é questão de você gostar, é questão de você aprender a gostar, tá bom? Gostar é uma coisa, aprender a gostar é outra. Então, página 14 é a última página que eu passei para casa. Vocês tentem fazer, gente, tá bom? Qualquer coisa o tio tá aqui para tirar a tua dúvida, qualquer coisa que você sentir, que você já não está conseguindo, pergunta nos comentários que o tio fala para vocês. Dá aquela dica beleza para você entender todo o assunto, tá bom? No mais, vocês fiquem em casa. E nesse feriado vocês não precisam sair. Fiquem sempre com o papai e com a mamãe. Usem máscara o tempo todo, porque nós não estamos ainda livres para sair por aí. Tá bom, gente? Saúde, meus pequenos. Espero que quando retornarmos estejamos todos presentes aqui em classe, sala de aula, para a gente fazer aquela festinha comportada, que agora o comportamento tem que ser dobrado, né, gente? Então, até mais, fiquem em casa, saúde a todos, grande abraço do tio Jorge, tchau, gente.